sambaquis são grandes montes, cumes, erguidos por indígenas brasileiros em torno de 8.000 a 5.000 a.C. Esses sambaquis são compostos principalmente de conchas e de calcário. Derivado do tupi, o termo sambaqui significa amontoado de conchas. Você provavelmente já viu um sambaqui. Eles são muito comuns em alguns pontos das praias brasileiras. Muitas vezes eles parecem apenas dunas de areia, mas não, na verdade eles são valiosos itens de pesquisa arqueológica. Eles são os sambaquis. E os sambaquis, eles estão por toda a costa brasileira, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Mas não se engane, porque eles não estão só no litoral, eles também estão no interior do país, como no Amazonas ou até como em Rondônia, perto de lagoas, perto de rios e de mangues. Sambaquis podem ser de vários tamanhos e compostos de diferentes materiais. Os maiores sambaquis estão nas cidades catarinenses de Laguna e Jaguaruna, e eles chegam até 30 metros de altura. E até agora foram catalogados mais de 1.000 sambaquis do Brasil. Eles têm datas bem variadas. Eles datam de 6.000 a.C. até 500 a.C., com a maioria ali tendo uma idade de 4.000 anos. Mas a pergunta que o ouvinte deve estar se fazendo: sambaquis? Será que os sambaquis, eles contam alguma história antiga do nosso Brasil? Será que, estudando eles, os arqueólogos e os historiadores, eles conseguem entender a cultura, os costumes dos povos que aqui viviam há tanto tempo? Em parte sim, Zótias. Escavando alguns desses montes, foram encontrados vários objetos com mais de 5.000 anos de idades, como por exemplo anzóis, flechas, arpões, quebra-cocos, facas, machados. Foram encontrados até mesmo esqueletos de povos pré-colombianos. Isso permitiu aos pesquisadores entender melhor como esses povos sambaquieiros viviam, ou até mesmo qual era a aparência física desses habitantes da Terra Brasilis. Em todo caso, os sambaquis, eles pararam de ser construídos há bastante tempo, muito antes da colonização. Pararam em torno de 1.000 a 500 a.C. Mas por que isso acabou? E o que o sambaqui significa de fato? O mais intrigante ainda é que como é que os sambaquis, eles eram vistos antigamente, no século XVI, no XIX ou no XX? Os portugueses, quando chegaram aqui, eles já imaginaram que os sambaquis eram obras indígenas? Ou o que eles pensavam? Hoje, a gente vai descobrir o quão rico foi a antiguidade pré-colonial do Brasil através do sambaqui. Portanto, Zotes, me ajuda aqui a abrir essas conchas. Precisamos comer mariscos. Não gosto. Pega essa lança, porque nós vamos pescar peixes. E afia essa pedra, porque nós vamos esculpir monólitos e levantar zoólitos. E, acima de tudo, embarque no nosso Geolorian, na nossa máquina do espaço e tempo, porque hoje o nosso caminho vai nos levar às praias do Brasil, mas no pré-histórico Pindorama. Bora lá!
ouvintes! Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e atemporais. Afinal, toda história acaba em pizza. Meu nome é Alexander Demusso e ao meu lado, descamando peixes, está o digníssimo Rodrigo Zotes. E para esta belíssima edição foi utilizada uma rica variedade de fontes, o que só mostra que os sambaquis, embora sejam um tanto pouco conhecidos popularmente, eles estão sendo bastante estudados no país. Primeiro de tudo, uma das principais fontes de pesquisa para esse episódio foi uma autora chamada Marília Oliveira Calazans, da USP, que fez uma dissertação de mestrado sobre os sambaquis e a forma como eles eram vistos no século XIX. Ela também fez um outro artigo sobre como os sambaquis eram vistos durante a época colonial. A dissertação que ela fez e que serviu de fonte pra gente, se chama Sambaquis e a Arqueologia no século XIX. E o artigo que ela produziu se chama Sambaquis e Edifícios Coloniais, uma proposta de musealização integrada. Além dessas fontes, tem muitas outras que a gente utilizou aqui, que vai estar na postagem deste episódio, desse podcast. Mas é super importante dizer que eu sempre quis fazer um episódio sobre os sambaquis, mas assim, eu nunca me sentia tão integrado ao assunto até eu ouvi um podcast que abriu as fronteiras do meu pensamento para isso. Esse é um podcast que eu sou muito fã, chamado Stratcast, e ele fez um episódio entrevistando a doutora Ximena Soares Villagrán, que ela é coordenadora do Laboratório de Microarqueologia, e ela explicou e resumiu de uma forma muito concisa o seu trabalho com os sambaquis, que ela fez principalmente em Santa Catarina e no Espírito Santo. Então também já fica a dica, escutam Stratcast, que ele é feito pelo Museu de Arqueologia da USP, o MAI. Olha só, que trabalho primoroso de pesquisa, meu caro Zotes. Você acha? Por isso mesmo, vale lembrar que para fazer toda essa pesquisa muito trabalhosa, para escrever roteiro, ler artigos para vocês, editar o podcast, não é nada fácil. Toma muito tempo. E todo esse trabalho só é possibilitado graças ao apoio dos nossos incríveis apoiadores do GeoPizza. São esses lindos aí. É graças a essas pessoas que nos apoiam com valores mensais, pequenos ou grandes, que ajudam a geoformar quinzenalmente este podcast, através do PicPay, do Apoia-se ou do Patreon. Para quem mora fora do país, você consegue contribuir para a construção deste nosso pequeno amontoado de informações. Sem falar que também tem o nosso Pix, que é através do e-mail geopizza, com 3 Zs, @gmail.com. E ajudando o Gel, acontece algo muito impactante na sua vida. Sabia disso, Alexandre? Ah, sei sim. Pois então, você se torna parte de algo maior. Você se torna parte do Geoburgo. Ah, o Geoburgo. O Geoburgo é o lendário grupo onde, de acordo com as lendas, é onde rola discussões políticas, discussões econômicas, depravação moral e intelectual, fake news, true news, tapa na cara, venda de HDs externos, venda de memória de computador, gameplays de GeoGuessr, memes da habilidade de direção dos Zotes, resultados de testes de gravidez ao vivaço e muito mais. Você só vai descobrir entrando. Não importa qual o seu gosto, o Geoburgo tem uma ala ali pra você se deliciar. Temos até facções paralelas que fazem podcasts ilegais. Então,
Entre no Geoburgo, lá tem um buffet de informação para todos os gostos e para todos os paladares e para todas as vontades. Aliás, Geoburgo, ele é movido pelos 3 Fs, né? A fome, o desejo e a fúria. Mas, Otis, chega de cybermendigar segurando sua conchinha. Nunca. E bora falar daquilo que os ouvintes querem ouvir. Eles querem aprender mais sobre a importância do sambaquis. Então, calhe a boca e samba aqui pra gente. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre o sambaquis é como eles ajudam a entender o processo de povoamento da nossa América do Sul. A América do Sul, que inclusive foi o último continente a ser habitado do planeta. Sabia dessa, Alexander? Não sabia! Nós somos os esquecidos. Não, sem brincadeira, mas realmente nós somos o último continente a ser habitado pelo ser humano. Enquanto há 100 mil anos atrás, o Homo sapiens já estava ali no Oriente Médio, já estava ali em Göbekli Tepe, já estava fazendo tudo que ele fazia, o ser humano só chegaria na América do Sul em torno de 12 mil anos atrás. Então veja só essa distância temporal. A teoria mais aceita sobre como o Homo sapiens chegou ao continente americano é aquela que todo mundo aprendeu ali no fundamental, no ensino médio. A princípio, o Homo sapiens teria vindo da Ásia e chegado até a América do Norte através do Estreito de Bering, que vai da atual Rússia até o Alasca. Hoje é uma região de mar, mas na época que os primeiros seres humanos vieram para cá, a gente estava no meio de uma era glacial. Então tudo aquilo ali estava congelado, era uma ponte de gelo entre continentes. E até aí, tudo bem. Mas os sambaquis, eles nos ajudaram a entender esse processo com mais detalhes, colocando o povoamento dos Andes e o povoamento do interior do continente num período mais antigo que o litoral do Brasil, o que gera uma série de questionamentos e uma série de revelações. Por exemplo, o sambaqui mais antigo da América do Sul não fica no Brasil, fica na Bolívia. É o Sítio do Tesouro, na Bolívia, que data de 8.000 a.C. Já no Brasil, o sambaqui mais antigo é o sambaqui da Capelinha, que fica no Vale do Ribeira, em São Paulo, que data em torno de 7.000 a.C. ou 6.000 a.C. É uma pequena diferença entre datas, é uma diferença de 1 milênio, né? Mas somado a outros achados arqueológicos, isso reforça a teoria de quanto mais ao sul e mais no litoral leste você está na América do Sul, mais recente foi a ocupação do Homo sapiens. Quando o ser humano chegou da América Central em direção ao Panamá, ele provavelmente seguiu a oeste, com outras ondas migratórias mais tarde apenas indo em direção leste. A galera chegou no Panamá e falou, e agora? Direita ou esquerda? Aí eles falaram assim, não, vamos pegar aqui, esquerda, em direção ao Pacífico. E aí eles foram em direção ao Pacífico. Agora pro lado do leste, pro lado do Brasil, pro lado da Colômbia, Venezuela, Guiana, e demoraria mais tempo. Então quanto mais a leste e a sul você tiver e no litoral do Brasil, mais novo é a ocupação. Então as nossas belíssimas praias gaúchas foram abandonadas pelo ser humano há muito tempo. Foram povoadas há pouquíssimo tempo, o que é algo excelente. Não sei por que foram povoadas, inclusive. Mas, seguindo o assunto, o surpreendente, que vai deixar nossos ouvintes boquiabertos agora, é que boa parte dos primeiros locais que o Homo sapiens habitou no litoral do Brasil não existem mais, Alexander. Oh my God! Sumiu. Mas o que aconteceu? Onde está? Por que isso? Então, há 10.000 anos, o nível do mar ele era bem mais baixo
do que ele é hoje. E com o aumento do nível do mar, essa costa foi inundada e retrocedeu. Pois, relembrando, existiam muitas pontes de gelo e esse gelo não existe mais. Esse gelo derreteu. Ou seja, muitos locais que eram penínsulas viraram ilhas, viraram arquipélagos. A Indonésia, por exemplo, você conseguia atravessar Vietnã até Austrália a pézito. Isso não é mais possível. Você podia ir da França à Grã-Bretanha a pézito. Hoje você não pode mais. Então, isso é uma das principais preocupações, inclusive com o aquecimento global. Tirando todas as outras desgraças, se as calotas derreterem, a gente vai ficar debaixo d'água, Alexandre. Boa parte do mundo, inclusive. Curioso, né? O gelo derrete e o nível do mar aumenta. Engraçado, né? Não simplesmente essa água desaparece num buraco negro. Ela tem que ir para algum lugar. Ela vai para o mar. Então, com o aumento do nível do mar, os sambaquis mais antigos do litoral brasileiro, hoje eles estão debaixo d'água, gloob-gloob, estão junto com os peixes. É possível que muitos desses sambaquis estejam conservados debaixo de camadas de sedimentos, só que dentro do mar. Mas também é possível que muitos desses sambaquis tenham sido erodidos pela ação do fluxo da água. Então, vários desses sambaquis também podem ter sido destruídos pelas correntes marítimas, já que eles estão agora debaixo da água. Mas para saber com certeza sobre isso, é preciso fazer escavações arqueológicas debaixo d'água. E isso não é um processo nem um pouco barato, não é um processo nem um pouco rápido de se fazer. Nós, por exemplo, precisaríamos de drones aquáticos, e eles são uma tecnologia cara. E como o Brasil tem uma dificuldade, né, em investir em ciência, talvez várias das descobertas sobre esses sambaquis ainda vão demorar muito para chegar a gente. Então veja só, você olha pros morros da praia, você olha aquela coisa e pensa, uau, será que essa era a visão que indígenas brasileiros tinham há milênios? Não, provavelmente não era essa. Provavelmente a praia era bem maior, mas questionamentos a se levar em conta. Embora a gente tenha comentado aqui que existem muitos sambaquis pro interior do Brasil, como perto de rios e lagos, nesta edição, como o nome já fala, que litoral pré-colonial, a gente vai falar mais do litoral, até porque é a região que a gente mais tem registros e dados sobre os sambaquis. Uma leve consideração, tem sambaqui pro interior? Sim. Mas antes, eu estou com fome de marisco, eu estou com fome de peixe. Essa fome me traz indagações, ou seja, quero saber o que existe dentro dos sambaquis, especificamente. Como é que viviam as sociedades sambaquieiras? Por favor, Zotes, alimente de informação a minha fome de conhecimento. Então, por que sambaquis foram construídos, é claro, é a pergunta que o ouvinte já está se tremendo na cadeira. Joe Pizza Prolixo, fale de uma vez. Então, em torno de 4000 a.C., teve um declínio no nível de sal da América do Sul, do mar, o que possibilitou a formação de pântanos, de banhados, de água doce, tornando a pesca uma atividade bem mais difundida. Assim, muitos indígenas brasileiros começaram a viver principalmente da pesca. Essas seriam as futuras populações sambaquieiras. Eles permaneciam no litoral o ano todo, em constante contato com o mar, nadando e inclusive fabricando canoas e remando. Em um grande cume, os indígenas consumiam e acumulavam carcaças de veados, capivaras e até mesmo vegetais nos sambaquis, como a jabuticaba, araçá, butiá, pitanga, cará, inhame e batata doce. Mas adivinha? Nenhum desses alimentos orgânicos
foram encontrados nos sambaquis. Apenas aqueles que tinham carne, porque restou deles as ossadas desses animais. Aí a gente consegue identificar provas do consumo de animais e peixes. E o motivo desse material orgânico não ter sido conservado é bem simples. Porque matéria orgânica dificilmente se preserva ao longo do tempo. Exceto se ela tem uma parte mais dura que demora mais a entrar em decomposição. Ou seja, casca de fruta, ela decompõe rapidamente. Semente de fruta, decompõe rapidamente. Agora, ossos, eles permanecem inteiros por vários milhões de anos. Mas não só muito alimento foi perdido, mas também muito trabalho em madeira. E isso aqui já era um baita problema, porque muitas embarcações, fogueiras, casas, inclusive desses indígenas, ou até mesmo parte de objetos como cabos para machados, lanças e cestas, além de outros feitos com fibras vegetais, como redes de pesca, não são mais encontrados. Então isso gera um grande ponto de interrogação. Você perdeu um grande acervo da vida desses povos sambaqueiros. Então imagina, podia ter comunidades inteiras nesse sambaqui, casas acumuladas ali e agora não estão mais. E como muito desses objetos indígenas não chegaram até hoje, isso levanta muito questionamento de assim, como é que será que se dava a vida nesse litoral pré-colonial? Como é que eram as casas? Onde é que eram a área urbana, a área de convivência, a área populacional? E o que era a área residencial de fato? Esse é o problema, é biodegradável. Aí para você tentar reconstruir essas possíveis cenários, você mandar, por exemplo, um briefing para um ilustrador fazer assim, ó, desenho bonito, o Brasil em 5.000 a.C. Você tem poucas informações para construir uma vilazinha ou uma cidade. É complicado, meu filho. E as conchas, que eram os principais objetos utilizados ali na construção dos sambaquis, eles não contam nenhuma informação específica sobre o modo de vida dos povos sambaqueiros. As poucas conchas que nos contam alguma informação são aquelas espécies de molúsculos que não eram naturais da América do Sul, que migraram junto aos navios europeus para a costa brasileira. Elas são raríssimas nos sambaquis, normalmente corroboram com a teoria de que, durante a época colonial, essa prática sambaquieira já tinha acabado há muito tempo. Mas sobrou muito objeto indígena no sambaqui. A maioria desses são em rochas ou são feitos de ossadas de outros animais, e graças a essas ossadas e essas pedras era fabricado lâminas de machado, quebra-coquinhos, amoladores, polidores, mãos de pilão, pesos de rede, raspadores, pontas de projétil, anzóis e pingentes. Tudo isso em pedra ou em ossos de animais. Para ter uma ideia, o que mais me surpreendeu disso foi quando eu encontrei um prato feito com osso de baleia em Santa Catarina. Isso encontrado em um sambaqui. Então, criatividade, meu filho. Pega osso de baleia, faça um prato. É um objeto resistente e não é tão biodegradável assim. Osso é leve. Imagino que seria o equivalente ao plástico para aquela época, né? Fácil de esculpir, leve de transportar. Então, prático para utilizar para fazer um prato ou, de repente, qualquer outro objeto do dia a dia. As esculturas feitas em pedra são chamadas de zoólitos e raramente são encontradas em osso. Nesse caso, são chamadas de zoósteos. Lembrando que, assim como a gente falou na nossa pauta do Neolítico, lá falando sobre o Neolítico da Turquia, a cerâmica ainda não tinha sido inventada e popularizada em boa parte do mundo e também aqui nessa região e nesse período histórico que a gente está falando. Bem, essas esculturas em pedra encontradas nos sambaquis, elas representavam aves,
peixes e mamíferos marinhos, como por exemplo baleias. Mas já foram encontradas também esculturas representando figuras de mamíferos terrestres, répteis e até mesmo figuras esculpidas mostrando imagens humanas. E essas técnicas de você esculpir e polir, elas eram passadas de geração para geração. Era como se fosse uma herança cultural. Elas eram ensinadas pelos mais velhos aos mais jovens. Então os adultos, mesmo fazendo as suas atividades cotidianas, eles estavam quase sempre acompanhados de crianças. Tudo isso indica pra gente a existência de uma sociedade organizada, provavelmente agrupada sob o comando de chefes, sob o comando de caciques, sociedades com organização hierárquica e com algum tipo de liderança. Mas tudo isso provavelmente variava de região para região. Mas lascar rochas, esculpir ossos em um formato específico que você quer não é uma atividade muito simples, não é algo que você consiga fazer em qualquer lugar ou com qualquer material. Por isso, esse trabalho de cortar e polir rochas, de cortar e polir ossos, era feito em locais específicos, em oficinas líticas, no caso da utilização de rochas. E essas oficinas líticas eram instaladas na base de rochedos, que curiosamente ficavam próximos dos sambaquis. E muito desses rochedos, as fotos deles são fantásticas, porque lá onde ficavam essas oficinas líticas tem marcas de manuseio das ferramentas daquela época. Tem assim rasgões nas pedras, assim, como se fossem grandes arranhões cortados. Quando eu lia, eu pensei, deve ser bem de leve, sabe? Deve ser tipo marquezinhas de giz. Quando eu vi as fotos, cara, era como se... É como se tivesse arrancado um pedaço do rochedo, sabe? Feito vários arranhões super profundos. É fantástico. Isso te faz pensar, cara, o trabalho lá era intenso. Era bem forte mesmo. Pra você raspar aquilo daquela forma, meu filho. E talvez a principal imagem que algumas pessoas tenham, assim, o ouvinte tá pensando, tá bom, Zotes, então sambaqui foi montes assim, feitos pelo descarte de alimentos? É isso mesmo, eram basicamente grandes lixões? É isso que você tá falando, Zotes? Então, não é assim. Era assim como muita gente pensava. As pessoas imaginavam que, sem querer, de forma até mesmo despercebida, esses povos não percebessem que estavam acumulando ali lixo, e quando viram, oh meu Deus, tem aqui um grande montão, um grande cume, um grande monte, putz, e agora? Essa era a visão de muitos pesquisadores do século XIX sobre os sambaquis. Mas a partir da década de 1950 e principalmente depois da década de 1990, pesquisas adicionais foram acumulando mais conhecimento sobre esse período da história do Brasil e os arqueólogos foram constatando que, peraí, não é bem assim, não é bem um monte de lixo dos indígenas do período pré-histórico. Muitos sambaquis foram erguidos com funções específicas, provavelmente com funções ritualísticas ou até mesmo funerárias. Por exemplo, com as conchas neles sendo utilizadas como material de construção para dar estabilidade e volume aos montes que eram os sambaquis. O fato de muitos sepultamentos humanos serem encontrados ali nos sambaquis dá mais crédito a essa teoria de que eles eram montes funerários simbólicos e até sagrados. Muitos esqueletos encontrados, eles eram muito bem decorados nos sambaquis, com adornos como colares, cintos e pingentes, normalmente feitos de conchas, vértebras de peixes e rochas polidas. Normalmente, importantes anciãos eram enterrados nos sambaquis, tendo o seu corpo revestido com uma camada de ocre, que é um tipo de tinta na cor de argila. E ao lado do seu corpo eram postos itens cerimoniais importantes. Logo acima do corpo do ancião eram postos restos alimentares. Aí então
eram feitos rituais funerários ou um festim para encerrar aquele ciclo. E só após toda essa ritualística, o ancião ou figura importante que estava sendo enterrada ali era coberta com uma outra camada de conchas. Assim, o sambaqui ele era continuamente construído ao longo do tempo, recebendo várias camadas de sepultamento e de conchas. Só em Santa Catarina, num dos maiores sambaquis do Brasil, em Jaguaruna, foram encontrados mais de 40 mil ossadas de humanos em um sambaqui, cara. É muita gente. Então veja só a dimensão disso. Imagina quantas pessoas viveram próximas dali e o quão importante foi aquele sambaqui para a população local. Provavelmente aquilo carregava um simbolismo muito grande. Não foi uma estrutura feita, sem querer. Agora vou enterrar quase toda uma comunidade aqui. Não, eles foram criados para um propósito. 40 mil ossadas humanas no mesmo lugar. Cara, isso indica uma religião complexa e rituais que eram passados de geração para geração ao longo de grandes períodos de tempo. Isso indica organização e costumes que eram passados de geração para geração. Mas os sepultamentos em sambaquis não eram todos iguais. Embora os rituais normalmente eles seguiam etapas específicas e de certa forma padronizadas, algumas ossadas foram enterradas de formas diferenciadas. Por exemplo, alguns indígenas foram enterrados com adornos, corantes vermelhos e utensílios. Porém, em outros casos não, o que sugere uma possível hierarquização daquela sociedade. Tinha gente que era importante e era enterrada com itens de valor, digamos assim, e outras pessoas apenas eram enterradas assim, só o corpo e nada mais. E é a partir desses esqueletos que foi possível reconstruir como esses indígenas eles eram fisicamente. Como é que eles eram? Então, os homens tinham em torno de 1,60 metros de altura e as mulheres em torno de 1,50. Todos eles eram bem robustos. Eles tinham musculaturas bem desenvolvidas por causa das atividades de pesca quase constantes. O tórax e os membros superiores, seja do homem ou da mulher, eles eram bem desenvolvidos, o que leva a crer que eles eram bons nadadores, porque também muitas das conchas encontradas nos sambaquis, elas normalmente ficam no fundo do mar. Então, para você pegar ela, você vai ter que nadar, mergulhar, pegar elas, várias daquelas, ou ir até com canoa em um ponto específico do mar, em alto mar, e aí você vai ter que mergulhar. Então dá um trabalho fazer isso sim. E outra característica importante desses indígenas é o desgaste de algumas regiões da sua arcada dentária. E isso mostra que eles costumavam consumir alimentos bem mais duros do que hoje. Não era cru, mas não era cozido como agora. Até porque foram encontrados vários restos de fogueiras, indicando que eles cozinhavam alimentos. Nessa época, em torno de 5 mil anos antes de Cristo, a expectativa média do brasileiro que vivia no litoral do Pindorama era aproximadamente 30 anos de idade. Mas isso não quer dizer que ninguém chegava aos seus 60 anos de idade. Claro que não. Mas as chances de você morrer por volta dos 30 anos de idade, bem, elas eram bem altas, né? As chances de você envelhecer eram baixas. Os sambaqueiros, eles não praticavam a agricultura e talvez nunca tenham usado o arco e flecha, utilizando pra caçada principalmente armadilhas. E eles viviam em lugares elevados, normalmente próximos a lugares com fontes de água doce. Mas o ouvinte, ele já tá decepcionado. Ele tá pensando, Zotz e Alexander, vocês estão sendo meio vagos demais sobre os sambaquis. Por que é tão difícil saber o motivo da construção dos sambaquis? Por que é tão difícil entender o que eles eram
de fato. Eles eram locais cerimoniais, eles eram locais funerários, eles eram locais de festim, lixões. O que era um sambaqui, afinal de contas? Então, ele provavelmente era um pouco disso, tudo ao mesmo tempo. Mas não existe uma resposta certeira e ela varia de local para local. Um sambaqui em Santa Catarina não é composto da mesma forma que um sambaqui na Bahia, que um sambaqui no Amapá, que um sambaqui em São Paulo. Os sambaquis são compostos normalmente de estruturas, como se alguém pegasse, por exemplo, uma comunidade inteira composta de casas, cemitérios, lixões, áreas cerimoniais, e a pessoa ou as pessoas destruíssem tudo isso e acumulasse tudo isso em um lugar só, fazendo assim um cume, fazendo assim um sambaqui, ajustando eles com rochas para ele ficar em pé, e a partir daí isso se transforma em um local para sepultamentos, possivelmente um local sagrado. É como se dentro dos sambaquis houvessem diferentes objetos de diferentes épocas, com diferentes finalidades, mas tudo combinado no mesmo monte. Por isso é difícil para os arqueólogos entenderem de onde vieram muitos dos objetos dos sambaquis. Muitos sambaquis eram feitos exclusivamente de conchas, já outros sambaquis tinham várias camadas de materiais orgânicos, objetos de pedra, restos de fogueira, além de carcaças de animais. São muitos objetos de diferentes procedências, de diferentes épocas, todos juntos, combinados no mesmo lugar, causando uma enorme dor de cabeça para os arqueólogos tentarem desvendar esses complexos quebra-cabeças históricos. Você deve imaginar, ouvinte, mas é só, por exemplo, imaginar que na parte mais de cima do sambaqui é a mais recente e a mais de baixo é a mais antiga, né? Então, não. Porque mesmo na parte mais antiga, você tem vários objetos de diferentes datas ali. E mesmo no mais novo, você tem objetos de diferentes datas. Você não tem muito um consenso. Isso complica. E para entender melhor a complexidade envolvida nesse estudo, vou dar um breve panorama de como é que se estuda o sambaquis. Primeiro você vai lá, chega no sambaqui, você pega pedaços dele, pode ser da base até lá em cima, e aí você coloca nessas amostras de sambaqui uma resina de poliéster. Aí esse pedaço de sambaqui vira uma rocha, e aí dessa rocha você corta ela e faz uma laminazinha que você olha no microscópio. No microscópio, você olha esse pedaço de sambaqui para ver o que mais se destaca. O que são vestígios de peixe, o que são vestígios de concha, o que são vestígios de fogueiras, além de ter uma ideia da fauna da época. Esse estudo, inclusive de itens microscópicos, se chama micromorfologia. E nessa micromorfologia, muitos arqueólogos encontraram restos de fogueiras misturados no sambaqui. Até aí tudo bem, mas se liga só na safadeza que tem isso aqui. Junto das ossadas, junto com conchas, tinha um pedaço de uma fogueira. E esses restos de materiais queimados ali, a fogueira, ela não se espalhava para os objetos ao redor. Ou seja, se aquela fogueira tivesse sido feita em cima do sambaqui, iria queimar a região ao redor. Mas ela não queimou. Ou seja, essa fogueira foi inserida depois no sambaqui. Como se você pegasse uma fogueira ali de longe, combina, tritura ela, aí você bota no sambaqui. Sacas? Mas tem outros casos de outros sambaquis que você encontra restos de fogueiras que foram feitos sim em cima de sambaquis, porque carbonizaram os objetos ao redor. Então você não tem muito consenso, não existe muita regra para você fazer um sambaqui, mas eles foram feitos de propósito para ou sepultamento humano ou para algo religioso. Talvez os dois, mesmo aqueles que não têm sepultamentos humanos. Então, como é que você faz para estudar um sambaqui e identificar a idade dessas estruturas? Estruturas essas feitas de tão diversos elementos. Bem, isso é bastante complicado. Os sambaquis, eles não são só resíduos, né? Não são apenas lixões, mas eles são o retrabalho de vários itens, incluindo restos de lixo daqueles povos que construíram os sambaquis. Como os sambaquis existem em todo o Brasil, cada um é muito diferente
um do outro. Eles são diferentes nas diferentes regiões do Brasil. Seja por causa da fauna que foi encontrada nos restos dos sambaquis, seja por causa dos itens encontrados nos sambaquis. É provável até que sambaquis de diferentes regiões do Brasil tivessem diferentes funções para esses diferentes povos ao longo do litoral brasileiro. Citando novamente uma das principais fontes aqui desse podcast, a doutora Ximena Soares, ela trabalhou com sambaqui em Santa Catarina e no Espírito Santo. E em Santa Catarina, ela encontrou milhares de sepultamentos. Mas no Espírito Santo, ela não encontrou até agora nenhum. Mas ela encontrou um sambaqui feito quase exclusivamente feito de caranguejos. Então perceba só a diversidade. Muitos sambaquis grandes, eles possuem outros pequenos sambaquis em volta deles. Mas novamente, aqui permanece a dúvida. Esses sambaquis menores em volta do sambaqui maior, será que eles eram parte do sambaqui principal e depois o povo que construiu eles resolveu subdividir? Afinal, nada indica que um sambaqui significa uma comunidade de indígenas. Então, qual seria a função desses sambaquis menores em volta do sambaqui maior? Talvez houvesse só uma grande comunidade que depois construiu 5 ou 6 sambaquis, ou uma comunidade que gerou só um sambaqui. E existem várias interpretações de como é que começaram os sambaquis em vários locais do Brasil. Por exemplo, qual foi o momento start, o que começou a construção dos sambaquis? Alguns estudiosos defendem que esses sambaquis eles começaram a partir de festins funerários. A partir daí, eles eram constantemente construídos. Festins funerários era um espaço em que algum líder celebrava ou vinculava-se com seus ancestrais, agrupando outros grupos vizinhos em ocasiões importantes, no caso de momentos de crise ou no caso da morte de um membro. Eram feitos grandes banquetes. Esses festins eram formas que as comunidades da época tinham de manter o seu equilíbrio social e equilíbrio espiritual. Então, após os festins, obviamente gerava-se uma grande quantidade de lixo, né? Termina a balada, tem que limpar o local, sobra muito lixo. E aí esse lixo era combinado para fazer a construção de um sambaqui. E o curioso é que festins que geraram sambaquis, eles são bastante comuns, mas não apenas no Brasil, mas em muitos locais do mundo. O exemplo de festim mais conhecido e estudado é o festim chamado de Potlatch, que é uma cerimônia realizada por grupos no sul do Alasca e no norte no Canadá. E esse festim ele existiu em grandes proporções até o século XIX. Embora ele ainda seja praticado por alguns povos, ele durou bastante tempo e ele foi registrado por uma diversidade de fontes. Os potlatch são grandes banquetes com características competitivas para ascensão social ou aquisição de privilégios de algum grupo. Entretanto, é óbvio que cada um desses festins tem suas particularidades específicas e não dá pra gente comparar os festins e o simbolismo dos festins da América do Norte com o simbolismo e a função dos festins da América do Sul. Mas fato é que festins que geravam sambaquis geralmente ocorreram e foram registrados na América do Norte. Portanto, isso nos dá o que pensar. E pensa só, Zotis, imagina uma festa, um festim tão grande que gera uma quantidade de lixo tão volumosa que os arqueólogos estão estudando até hoje. Cara, que balada fantástica não deve ter sido essa. E o curioso é que como era uma cerimônia importante, esses resíduos eles não eram só vistos como lixões, eles eram também vistos como monumentos. Então você ter um episódio tão marcante como esse, gerando uma quantidade de resíduos, esses resíduos não eram vistos como lixo, eram vistos como um monumento, em boas palavras, de uma época importantíssima. Então a partir daí você utiliza esse monumento sagrado para outras finalidades sagradas. Algo até bem curioso e inteligente. E muitos ouvintes devem pensar, então existem sambaquis no mundo todo, existem
montes de conchas no mundo todo? É isso mesmo, GeoPits? É isso mesmo, sim. E logo a gente vai contar, a gente vai dar uma pincelada em algumas principais regiões que tem uma forma ou outra de sambaquis e o que ocorreu com eles. Por volta ali do ano 2000 a.C. ou 1500, 500 a.C., começou a aparecer cerâmica em vários sambaquis. Veja só você. Inclusive sambaquis mais recentes no sul e no sudeste, eles são compostos quase exclusivamente de cerâmica. Mas aí entra um fator curioso. A cerâmica normalmente dá muito mais detalhes sobre a vida de um povo. E a gente, por causa disso, a gente sabe quais foram os povos que fizeram essa cerâmica e esses sambaquis. Essa cerâmica, curiosamente, é dos grupos Macru-G, mais especificamente da cultura Itararé Taquara, que seriam os ancestrais dos povos como os G no sudeste ou os Caigangue no sul do Brasil. Mas o mais curioso é que esses povos, eles não são habituais do litoral do Brasil, eles são do interior. Então, por que eles vieram parar no litoral? Olha, uma das explicações é que eles teriam fugido do interior do Brasil dos Guarani. Olha só, e isso diz bastante sobre como foi o povoamento do Brasil nessa época. Isso mostra que a partir do ano 2000 a.C., muitos povos que vinham do interior do Brasil, que não estavam tão adaptados com a vida na costa como os G, se estabeleceram no litoral e trouxeram consigo a sua cerâmica e a sua cultura. Porém, eles acabaram adotando alguns dos hábitos dos povos sambaqueiros, como por exemplo, o costume de erguer os sambaquis. É também a partir dessa época, cerca de 2000 anos antes de Cristo, que é encontrado um maior número de esqueletos com marcas de violência, o que provavelmente indica que essa migração de povos Macro-G na direção do litoral não foi algo assim tão bem recebido pelos povos sambaqueiros que já moravam no litoral. Algum conflito mortal aconteceu em algumas regiões. Mas muitos G conseguiram se estabelecer e viver de forma pacífica no litoral. Em todo caso, os grupos Macru-G, que estavam acostumados com a vida no interior e não no litoral, eles não abandonaram o seu modo de vida, não abandonaram a sua dieta, sua cultura e tornaram-se tipicamente pescadores e consultores de sambaqui, como sambaqueiros, não. Eles provavelmente adotaram alguns poucos hábitos dos sambaqueiros, como possivelmente construir sambaquis, mas colocando agora ali a sua cerâmica, a sua cultura. Mas eles continuaram sendo do grupo Macru-G, e os sambaqueiros continuaram sendo sambaqueiros, pescando, nadando, remando. É também em torno dessa época que os sambaquis feitos de conchas, que eram típicos dos povos sambaqueiros, começaram a desaparecer, dando espaço para sambaquis menores, possivelmente feitos pelos povos Gs. Mas esses novos sambaquis agora eram erguidos com uma dimensão muito menor do que aqueles que eram feitos pelos grupos sambaqueiros mais antigos. Ou seja, houve um intercâmbio cultural e não uma eliminação de qualquer um desses dois povos. Porém, também houveram mudanças nesses hábitos de construção de sambaquis absorvidos pelos novos povos que apareceram ali no litoral. E avançando muito na nossa linha do tempo, em torno do ano 1000, ocorreu o que muitos ouvintes talvez já saibam. Ocorreu uma migração dos povos Tupi da Amazônia para a costa. Mas já no ano 1000 não existia mais uma grande cultura sambaqueira. E mais tarde, na época colonial brasileira, menos ainda. Mas fato é que a migração para os Tupi realmente terminou, de fato, a cultura de construir sambaqui. Mas a cultura sambaqueira acabou em torno de 1 milênio antes dessa migração dos Tupi, em torno de 1000 ou 500 antes de Cristo. Mas muitos povos indígenas
continuaram a organizar seus festins, a fazer os seus sepultamentos. Muitos fazem até hoje, mas isso não configura tipicamente como uma cultura sambaqueira. Mas, Otis, uma dúvida que sempre me vinha à mente é a seguinte: como é que os sambaquis eram vistos durante a época colonial? Porque hoje a gente sabe que são cumes pré-coloniais, mas os colonos europeus que vieram aqui para o Pindorama, eles sabiam o que eram os sambaquis? Eles sabiam quem tinha construído esses sambaquis? Me responda, caros Otis. Então, boa parte dos registros que a gente tem sobre os sambaquis dessa época colonial tratam esses montes de conchas como uma excelente maneira de você utilizar para ser triturado e fazer cal. Aí você consegue fazer casas e vilas inteiras. Então boa parte dos relatos coloniais é assim, ó: uau, muito legal esse sambaqui, vou triturar tudo, vou fazer casa. É exatamente isso mesmo. Como não há nenhum tipo de estudo feito naquela época sobre a função, né, dos sambaquis, é difícil dizer como os colonos que vieram para cá, eles imaginavam a origem dos sambaquis. Mas através de relatos daquela época, a gente consegue ter uma noção, mais ou menos, do que a galera pensava sobre esses achados arqueológicos com os quais eles se depararam. No século XVI, alguns colonos acreditavam que os sambaquis eram, de fato, cumes artificiais feitos por indígenas. Então veja só, porque quando os portugueses invadiram, chegaram aqui, os cumes já estavam aqui. E eles pareciam muito ser uma obra artificial. Muitos colonos bateram o olho, olharam um monte de conchas e pensaram: isso aqui, alguém fez isso aqui. Quem fez isso aqui? Olhou pro lado, viu milhares de indígenas. Olha, só pode ter sido essa gente. Mas, Otis, sabe o que é mais curioso? É que ao longo da passagem dos séculos, regrediu a evolução do conhecimento dos europeus sobre o que eram os sambaquis. Por exemplo, foi só a partir do século XIX que se criou a ideia de que os sambaquis, eles não eram construídos por indígenas. Eles eram, na verdade, cumes naturais, feitos pelo depósito de sedimentos do mar. Interessante, não? Isso diz muitas coisas. Normalmente a gente tem a visão super errônea que quanto mais antigo a gente vai no tempo, quanto mais a gente começa a estudar alguma ideia e filosofia mais antiga, mais atrasada, em grandes aspas, é o pensamento de alguém daquela época. Mas não é bem assim. No século XIX a gente sabe, e a gente nem vai se estender, mas o higienismo estava em alta e o número de indígenas que o Brasil tinha no século XIX tinha sido drasticamente reduzido em compensação ao século XVI. E muito esforço estava sendo feito naquela época, no século XIX, para reduzir qualquer tipo de característica indígena aqui no Brasil. Mas no século XVI a presença indígena era muito forte em todo o Brasil. Quem ouviu nossas edições do Ciclo do Ouro vai lembrar disso. Não que não houvesse uma tentativa de apagamento indígena no século XVI, é claro que tinha, mas ela era muito mais tímida, porque a presença indígena era muito mais forte. Então quando eles chegaram aqui e viram sambaquis e perceberam, uau, possivelmente isso é indígena. E depois de conversar com alguns indígenas que não tinham construído aqueles sambaquis, já que eram muito antigos, aquilo foi de fato confirmado. Mas no século XIX, com a institucionalização desse tipo de higienismo, começou uma negação de tudo que foi feito por indígenas, dizendo que não, aqueles indígenas estavam mentindo, não foram feitos por indígenas, aquilo ali foram sedimentos naturais. E os sambaquis no século XVI, eles estavam mais ligados, entretanto, mesmo sabendo alguns colonos que eram feitos por indígenas, eles acreditavam que era um grande lixão ou era um estoque de comida que os indígenas faziam e tinha sobrado. No Brasil, durante o período colonial, eles eram principalmente chamados de ostreiras
berbigueiros, porque era um tipo de concha predominante no sambaquis, né? Os sambaquis também eram chamados de casqueiros, por causa que eram feitos muitas vezes de cascas, né, de conchas. Eles também eram chamados de concheiros e também eram chamados de minas de Sernambi. No fim do século XVI, o padre e historiador português Fernão Cardim, ele escreveu os Tratados da Terra e Gente do Brasil. E ele conta que o Colégio dos Jesuítas de Salvador foi boa parte construída graças aos sambaquis. Ele conta que os índios naturais antigamente vinham ao mar as ostras e tomavam tantas que deixavam serras de cascas para comerem durante o ano. Sobre estas serras, pelo decurso do tempo, se fizeram grandes arvoredos muito espessos e altos. E os portugueses descobriram algumas, e cada dia se vão achando outras de novo. E destas cascas fazem cal. De um só monte se fez parte do Colégio da Bahia, os passos do governador e outros muitos edifícios, e ainda não há esgotado. Traduzindo aqui para o português contemporâneo, nosso amigo padre Fernão Cardim, ele está dizendo que essas montanhas de cascas, de conchas, elas eram utilizadas pelos portugueses, queimadas, né, as cascas, para a fabricação da cal, que nós já comentamos em episódios anteriores, que é um excelente material para construção civil. Então, muitos sambaquis encontrados pelos portugueses foram transformados em material de construção para os prédios coloniais. Outro padre historiador, o Frei Gaspar da Madre de Deus, descreveu séculos depois a exploração dos sambaquis na capitania de São Vicente, no litoral de São Paulo, e ele relacionou-os com a construção de prédios em toda a capitania. Ele conta: destas conchas dos mariscos que comeram os índios, se tem feito toda a cal dos edifícios desta capitania desde o tempo da fundação até agora. E uma curiosidade é que quando se fala de época colonial do Brasil, o que surge à mente dos nossos ouvintes e de muita gente é aquelas famosas ilustrações que vão nos livros de história do fundamental ou ensino médio. Aquelas ilustrações feitas pelo francês Jean-Baptiste Debré, famoso Debré. Obviamente o Debré ele viveu no século XVIII até o inicinho do XIX. Mas o que isso tem a ver com os sambaquis? Se liga só. O Debré ele foi até o Rio de Janeiro e ele visitou um forno de cal lá no Rio. E ele contou que no momento da minha visita, os escravos trabalhavam na extração de conchas e os vi retirarem vários esqueletos humanos inteiros na posição dobrada, assim como muitos outros. As conchas extraídas da conquiliosita são levadas ao mar e passam por uma lavagem, durante a qual se extrai e se joga na água todos os corpos estranhos que ali se encontram em machados, facas, restos de cerâmicas, ossos, etc. Então imagina quantos objetos pré-coloniais foram perdidos nesse século de extração para fazer cal. Nessa época, o Brasil também recebeu a visita do estrangeiro Auguste Saint-Hilaire, que inclusive apareceu bastante aqui na nossa edição onde a gente falou de Porto Alegre. Foi aquele mesmo que falou que os gaúchos não protegiam suas casas durante o período de frio. Você se lembra, Zotis? Lembro, inclusive não fazem até hoje isso aí. Ninguém se agasalha em casa contra o frio. Pois então, Saint-Hilaire ele enfatizou a insalubridade do trabalho de extração de conchas no Rio de Janeiro. Segundo as palavras dele, próximo de algumas ilhas, vimos negros que, metidos na água até a cintura, juntavam conchas de mariscos. Como não há conchas calcárias nas proximidades do Rio de Janeiro, substituem-lhes a cal pela obtida nas conchas. Para preparar a cal, elevam-se grandes cones colocando alternativamente, umas sobre as outras, camadas espessas de conchas e lenhas, e põe-se fogo.
O trabalho de colher mariscos na água é um dos mais desfavoráveis à saúde dos negros e frequentemente lhes causa perigosas moléstias. E é finalmente no século XIX em que a visão sobre os sambaquis começa a mudar um pouco. Naturalistas... Talvez não pro melhor. Talvez não pro melhor. Naturalistas, botânicos e cientistas começaram finalmente a estudar de fato a função dos sambaquis, constatando que os sambaquis eram sedimentos formados naturalmente. Manja demais. Manja bem. Então eles resolveram pesquisar aquilo ali e tiraram a conclusão errada. Pesquisei e cheguei na fake news. Na primeira metade do século XIX, no Pará, na cidade de Óbidos, os naturalistas Domingos Soares Ferreira Pena e Arcipreste Noronha, eles visitaram o norte do Brasil e o Domingo Ferreira Pena escreveu que... O tenente Matos Muniz, principal morador de São João e homem muito honesto, disse-me perante diversas testemunhas que, numa restinga, perto da povoação, achara alguns ossos, inclusive um crânio ainda com cabelos que, ao pegar pelo crânio, esse se desfez quase em pó. E outro colega dele, o Noronha, falou que... Entre a Vila Viçosa, Cametá, e o canal de Limoeiro, acham-se dilatadas minas de berbigões e conchas marinhas, as quais se dá o nome de Sernambi, e de que se faz considerável quantidade de cal, que é outro ramo de comércio dessa vila. E ao que parece, todos os objetos dentro dos sambaquis ou os ossos humanos, eles eram triturados junto às conchas para fazer cal. Mas alguns se safaram. Alguns tiveram outro destino. Como, por exemplo, esse próprio naturalista, o Ferreira Pena, ele conta uma vez que, em 1875, os trabalhadores do Sambaqui acharam um esqueleto humano dentro de um grosseiro vaso de barro, que estava soterrado no meio das conchas. O capitão Clarindo mandou guardai-o. Passado muitos dias, o vigário de Bragança, tendo conhecimento do fato, foi ao lugar, arrecadou os ossos e, regressando, mandou enterrá-los no cemitério público. E se você acha que triturar sambaquis para fazer cal é uma coisa apenas do Brasil da época colonial, você está bastante enganado. Isso continuou por todo o século XIX, feito esse trabalho totalmente por escravizados, já que o trabalho manual, era desprezado e era delegado àquelas pessoas da classe considerada a mais baixa na sociedade daquela época. No litoral de São Paulo, o naturalista sueco, o Albert Lofgren, ele contou que... Quando pela primeira vez atravessamos o braço de mar que separa a ilha de São Vicente da terra firme, em maio de 1875, passamos perto da ilha do Casqueiro. Nessa época, havia ali muita vida. Um numeroso grupo de trabalhadores lá se movia em plena atividade, revolvendo a superfície e enchendo carrocinhas que desciam até beira-mar, ao pé de alguns fornos que deitavam espessas nuvens de fumaça e onde umas lanchas chatas recebiam carregamento de sacos cheios. Admirados desse movimento industrial numa ilha pequena, perguntamos ao nosso companheiro: que estabelecimento é aquele? É uma fábrica de cal, esclareceu-nos ele. De cal? Replicamos. Essa ilha é então formada de uma rocha calcária? Não, respondeu. Extraem a cal das cascas de ostras de um grande sambaqui que cobre quase toda a ilha. E a partir de então, o Albert Lofgren continua. Cobre este sambaqui uma camada de excelente terra vegetal de 38 centímetros de espessura. Nesta camada foram encontrados vários cacos de telhas e de pratos de louça antiga
portuguesa. A presença desses objetos relativamente modernos é sem dúvida devida ao estabelecimento de algum rancho para o descanso dos trabalhadores ocupados na extração das cascas para a fábrica de cal, da qual ainda existem vestígios a cerca de 200 metros de distância, na encosta do morro do lado de oeste. Ou seja, muitos sambaquis também têm objetos não pré-coloniais, mas coloniais, porque já que em muitos deles foram instaladas oficinas de extração de cal. Então você tem vários registros de objetos dessa época em sambaquis antigo. Sambaqui já não era uma grande mistura de vários objetos, agora é mais ainda. O Conde de Lahore, em 1860, ele deu uma rica descrição sobre os sambaquis que ele testemunhou em sua época. Ele conta o seguinte: nesse lugar já não se trabalha mais em tirar cascas de ostras. Os negros que trabalham nesse serviço deixaram um grande torrão, aglomeração de ostras e terras, o qual continha as ossadas humanas de um indivíduo com alguns enfeites e armas de pedra, de tal modo englobadas que formavam uma massa única de tamanho de 1 metro ou mais. Pelo fim do século XIX e início do século XX, algumas figuras notáveis do Brasil nessa época, desde intelectuais até mesmo pintores como Benedicto Calixto, que fez várias pinturas de São Paulo no meio do século XIX e início do século XX, começaram a se mostrar a favor da preservação dos sambaquis. Porque naquela época, né, o pessoal começou a perceber que, opa, isso aqui tem bastante vestígios pré-coloniais. Talvez exista uma importância da preservação desses locais. Porém, o Benedicto acreditava que os sambaquis eram montes naturais formados entre a época quaternária e a terciária. Então, grande homem, o Benedicto Calixto aí queria conservar, tinha algumas ideias erradas, mas fazia o que estava ao seu alcance, ou quase isso. É a partir dessa época que os montes, presentes em muitos lugares do mundo, eles começaram a receber diferentes nomes. E os estudiosos perceberam que, opa, eles existem em muitos lugares do mundo. Por exemplo, em dinamarquês, ele se chama de Kukimuden, Amedikokil em francês e Kaizuka em japonês, ou Shelmonds em inglês. Todos esses nomes eles podem ser traduzidos para montes de conchas. Ainda durante boa parte do século XX, se acreditava que os sambaquis eram formados pela ação da água, acumulando sedimentos, ossadas e artefatos em um grande cume que teria se formado naturalmente. Porém, outros acreditavam que a grande quantidade de ossadas e objetos feitos por indígenas, como pontas de lanças encontradas em alguns sambaquis no início do século XX, apontavam que, na verdade, aqueles sambaquis talvez fossem o resultado de uma grande enchente que acabou afogando a galera e preservando resquícios de suas ocupações, de suas moradias. Ninguém conseguia conceber, naquela época, a ideia de que talvez aqueles montes, né, de objetos tenham sido intencionalmente construídos por povos indígenas. Sabe o que isso me lembra, Alex? O quê? Tem um parque nacional no Piauí que se chama Parque Nacional de Sete Cidades. E ele tem uma formação rochosa muito interessante. É que, como é uma pedra um tanto frágil, ela foi esculpida ao longo de milhares de anos pela ação das chuvas e fez realmente formatos bem estranhos. Mas ela tem várias pinturas rupestres muito antigas. E aí, estudiosos brasileiros, eles começaram a teorizar quem é que tinha feito aquelas pinturas rupestres. Você sabe qual foram as teorias que eles levantaram? A mais famosa, que eles acreditavam que foi feita por vikings. Não. A segunda é fenícios. A terceira é aliens. E a quarta, alguém chegou lá e falou: gente, pode ter sido indígenas, não é? E eles ficaram: talvez seja.
Então você veja só, esse é o Parque Nacional das Sete Cidades, um lindo lugar, mas esse conflito de estudiosos só me fez perceber que, cara, como é que pode? O cara me olha pra Fenícia, me olha pro Líbano, em vez de olhar pro Brasil, né? Mas isso aí não é uma exceção, Zotes. Existem, por exemplo, rochas ali, formações naturais, esculpidas pela natureza, de fato, no litoral do Rio de Janeiro, que até hoje a galera diz, não, isso aí tem indícios da presença de fenícios. Isso aí me deixa presença de maluco vikings na cabeça. E eu fico olhando chineses. assim, ó, primeiro, não é. Segundo, não é aliens. Terceiro, se tem indício de alguma coisa, é indício de indígenas, meu querido. Mas, o que eu vou falar? Galera olha pras nuvens e vê discos voadores, vê macarronada, vê porquinhos com asas, vai olhar pra pedra no formato de um elefante e vai dizer, não, foi um viking desocupado que veio até aqui e esculpiu essa pedra inteira. E pra voltar rapidão, ele não deixou nenhum resquício aqui viking, só a pedra. Só a pedra. Claro. Só a pedra. Mas inclusive, o Ferreira Pena, que é aquele estudioso lá que foi investigar o sambaquis no Pará, ele foi responsável por fundar o Museu Paraense. Ele foi o autor da primeira notícia científica sobre os sambaquis no Pará. Ele percorreu o rio Pirabas em busca dos sambaquis, escreveu sobre vários deles que estavam em processo de destruição e para ele não tinha dúvida. Ele publicou em 1903, na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, um artigo que falava assim, seguinte gente, sambaquis foram formados pela água naturalmente. Mesmo os caras retirando ossos e ossos de objetos indígenas do meio do sambaqui desde o século XVI, ele falou, não, todo mundo foi afogado sem querer pela água. Foi isso aí. Você que pensa, bom, então sambaquis viraram cal até o século XIX. Eu te digo não. Sambaquis viraram cal até 1960. Sim, 1960. Seus pais já estavam nascidos aí e as pessoas estavam triturando sambaquis de 5 mil anos de idade para fazer o quê? Rodovia. Com a expansão rodoviária do Brasil, muitos sambaquis foram parcial ou totalmente destruídos para a construção de estradas, principalmente aqueles sambaquis situados dentro ou próximos de cidades ou próximo de estradas. Até é curioso citar que, tipo, na Itália, quando eles estão construindo obras de metrô, se eles encontram uma colherinha romana, eles param tudo. Aqui no Brasil, se você encontra vestígios de povos antigos, a galera passa com a patrola por cima, achata e taca asfalto. Você nem fica sabendo que é algum resquício arqueológico, inclusive. Olha, acho que eu achei alguma coisa antiga. A pessoa chegou com concreto o quê? Não achou nada. Concreta tudo. Concreta tudo. Mas voltando ao Brasil, Zotes, quando é que os sambaquis finalmente foram reconhecidos como algo que deveria ser preservado? Eu te pergunto. Então, os sambaquis no Brasil só foram reconhecidos como patrimônio histórico em julho de 1960. O maior pesquisador dos sambaquis no Brasil foi o João Alfredo Rohr, que viveu no meio do século XX, que era um arqueólogo autodidata, que ele catalogou mais de 400 sítios arqueológicos em Santa Catarina. Ele foi o criador do Museu do Homem do Sambaqui, que fica em Florianópolis. Esse museu foi aberto em 1963 e hoje possui mais de 8.000 objetos descobertos em sambaquis. Eu nem preciso dizer, mas os maiores sambaquis, eles estão hoje em Santa Catarina. Ficam nas cidades de Jaguaruna, São Francisco do Sul, Laguna e Garuva. O mais antigo fica no Vale do Ribeira, em São Paulo, e o segundo mais antigo fica na Ilha do Algodão, no Rio de Janeiro. Os que sobraram, né, Zotes? Os que a gente conhece e os que sobraram. Pois então, você quer uma história pra se sentir um pouco menos pior? Quero. De destruição de sambaquis, mas não no Brasil, no melhor país da face da Terra. Ironia, por favor. Que é os Estados Unidos, Alexander. Ah, sim. Tell me more about the United States and his hamburger history. Eu vou citar apenas um exemplo nos Estados Unidos, que é na Baía de São Francisco, na Califórnia. Lá eles são chamados de Shell Mounds, montes de conchas.
e eles foram construídos por povos Ohlone. Ohlone não é um povo específico, mas um grupo de povos no oeste dos Estados Unidos. Em 1907, o arqueólogo N.C. Nelson, ele mapeou 425 desses montes de conchas, que são os sambaquis que foram encontrados na Baía de São Francisco. Desses todos, só existem hoje 4. Sim, apenas 4 sobraram. Esses ficam nas cidades de São Bruno, Fremont e Richmond. E eles foram conservados só com muita dificuldade. Aí o ouvinte pergunta, tá, mas e os outros todos 421 sambaquis, o que aconteceu com eles? É óbvio, você já sabe a resposta. Todos eles foram destruídos para a fabricação de cal ou simplesmente foram cobertos de terra, concretados para que os americanos construíssem McDonald's, estacionamento, lojas ou ruas em cima deles. Um exemplo desses sambaquis que foram destruídos é o Shelmont de Emeryville. Se liga na história desse sambaqui. Ele era simplesmente o maior da Baía de São Francisco. Ele tinha mais de 10 metros de altura. Mas no fim do século XIX, ele foi parcialmente cortado o cume dele para que se construísse em cima um clube de dança. Então era um morrinho, e em cima do morrinho tinha um clube de dança. Então a galera tava dançando, sambando em cima do sambaqui. Depois, ele virou um parque de diversões que comeu mais uma parte do cume. Depois ele virou uma fábrica de tinta que, não satisfeita, utilizou o próprio sambaqui para revestir a própria fábrica de cal. E no início dos anos 2000 se tornou um shopping. Muitas das conchas e corpos sepultados ali nesse sambaqui, eles ainda estão lá, mas hoje estão enterrados debaixo de um shopping. Mas não se sinta mal por esse sambaqui localizado em Emeryville, porque eu vou dar mais alguns exemplos do que existe hoje na Baía de São Francisco, em cima de alguns dos 421 sambaquis. Foi, por exemplo, construído em cima de um desses sambaquis destruídos um Burger King, que está localizado no centro da cidade de Oakland. Tem um outro sambaqui que em cima dele foi construído um estacionamento. Teve outro que construíram uma rodovia. Teve outro que construíram nele um túnel. E assim por diante. Criatividade para destruir o patrimônio histórico. É sempre de um jeito mais inútil possível. Mas como essa região ela é densamente habitada, é ali onde você tem São Francisco, São José na Califórnia, é muita gente e você vai ter uma disputa do patrimônio histórico com vários empreendedores, várias áreas da construção civil. Muito difícil. Então, ainda mais em épocas antigas, não teve nem tempo do patrimônio histórico respirar. E existem uns projetos que buscam conservar esses 4 sobreviventes sambaquis que restaram na Baía de São Francisco. Mas, sinceramente, é uma forma bem ousada, por assim dizer. Existe uma proposta que é transformar um sambaqui em West Beckley, que é um dos mais antigos da Baía ali de São Francisco, em um grande parque, com o sambaqui ali no meio dele, com uma espécie de monumento. Então tá ali assim a galera em volta do parque, o sambaqui no meio assim como só um monumento e em volta umas placas assim dele. Assim, sinceramente, eu não acho que isso vai acabar de nenhuma forma boa. Porque se tá ao acesso de tanta gente num parque, meu filho, alguém vai descobrir que é um sambaqui e vai começar uma arqueologia ali, faça você mesmo. Isso não vai ser nada legal. E os sambaquis da Baía de São Francisco, eles foram construídos por vários grupos Ohlone. E se, assim, tenta construir e conservar algum tipo de coisa, mas boa parte desses 4 sambaquis que restaram, eles são de terrenos de outras pessoas. Então você tem um impasse, assim, você tem, assim, a prefeitura dizendo, não, você não pode destruir o sambaqui, não pode construir nada. Mas o cara fala, mas o terreno é meu. E aí você fica, assim, nessa briga que dura por muito tempo. Então o cara pode construir, mas não pode zoar o sambaqui. O poder público pensa em pegar todo o terreno de volta e o cara fala, você não pode fazer isso com a minha propriedade. E assim segue o baile. Enquanto isso, vamos ver o que ocorre. Mas tá aí uma forma de vocês se sentirem menos pior. Destruições de sambaquis não é aí exclusivo do Brasil.
Dicas culturais, Otis. Que indicações você tem para os nossos ouvintes de links que eles podem acessar para expandir o seu conhecimento sobre o sambaquês? Repetindo-me, eu indico a edição do Statcast que fala do sambaquês, que entrevistou a doutora Ximena Soares Villagrán, que é professora do MAI e coordenadora do Laboratório de Microarqueologia. Vamos escutar essa edição que é muito boa. Eu também indico algo, assim ó, fora da curva, mas muito dentro da curva. É um jogo chamado Sambaqui, uma história antes do Brasil. Esse jogo foi feito também pelo MAI da USP e ele tem low poly, ou seja, em gráficozinhos para ser leve pro seu computador. E ele é muito show. Eu joguei, é rapidão, mas é uma ótima forma de ensino para você aprender. Você tem que coletar vários itens para preparar um funeral para sua anciã. Aí você tem que pegar conchas, você tem que pegar monolitos, você tem que pegar frutas, fazer fogueira. Cara, é bem interessante. E a trilha sonora é fantástica, inclusive. Eu também indico uma boa noção visual do que é o sambaquis. É o Catálogo Entre Conchas, que é um estudo publicado no Paraná que resume, bem resumido, em um catálogo, em uma revista, em PDF que você pode folhear, sobre o sambaquis, mostra os principais, mostra ao longo do tempo como é que eles foram destruídos e fala também de como é que viviam esses povos sambaqueiros. Se você é de Santa Catarina, tem 2 atrativos presenciais para você ir, que é o Museu do Homem de Sambaqui, em Florianópolis, que a gente comentou que foi aberto em 1963, por um dos maiores arqueólogos dos sambaquis no Brasil. E também existe outro museu, mas fica em Joinville, que se chama Museu do Sambaqui. Ambos têm um rico acervo, o de Florianópolis o maior deles, mas de Joinville também vale a pena. Não conheço nenhum dos dois, mas ouvintes disseram que é uma boa dica. Pode indicar sem medo. E também para quem mora em Curitiba, existe um museu paranaense e lá tem uma ala que conta um pouco sobre alguns sambaquis que foram encontrados na região, assim como alguma história dos povos que vieram a seguir, como os Caigangue, os Guarani e os Chetá. Mas é um acervo bem menor, é claro, comparado ao Museu do Homem de Sambaqui em Florianópolis, como é de se esperar por causa do nome. Mas se você for de Curitiba, tá aí algo pra ali fazer despertar o seu conhecimento em relação ao sambaquis. O barulho do mar e o barulho das conchas sendo trituradas para fabricação de cal me informa que chegou a hora do... Chamando na tele. Os recadinhos dos nossos ouvintes. Meu caros Otis, que mensagens escritas na preda os nossos ouvintes enviaram nesta quinzemana? No Twitter, o usuário que se chama Rodrigo, mas não o Hilbert. É impressionante os nicknames que nós temos no Twitter. Me chama a atenção a quantidade de Rodrigos que existe. É uma raça que não presta, sendo bem sincero. Mas, enfim, o Rodrigo, mas não o Hilbert, ele conta que uma possível tradução para Zimbabwe Glass Trade seriam contas, como as de um terço ou a de um ábaco. A origem dos termos em português é controversa. Beads no inglês tem mais a ver com algo religioso, mas ainda assim, conta acaba sendo uma aproximação razoável. E eu até comentei que conta era até os termos que alguns portugueses utilizavam na época, né, para se referir às contas do Império de Monomotapa. Mas que contas, quando eu falo contas, eu penso assim, em uma comanda, entendeu? Eu falo contas, eu penso em panelinha do buffet que você pega ali no restaurante, pra mim aquilo é uma conta. É que conta é um termo muito antigo para miçanga. Pois então, aí que complica a cabeça, eu não falei conta para as pessoas acharem que era uma tábua ou algo assim. Mas essa é uma possível tradução. E o Rodrigo, ele também só faz um acréscimo que, pensando no uso cotidiano, consigo imaginar aqueles porta-moedas com molas que os cobradores de lotação usavam antigamente. Só que nesse caso, são as contas amarradas num cordão. O gesto é bem semelhante.
E aí com esse relato ele desbloqueou uma memória do meu cérebro que eu jamais lembraria se alguém não me falasse. Então eu Zimbábue restaurando minhas memórias de cobrador de ônibus. E você, Zotes, tá ligado aqueles evangélicos ou religiosos chatos que batem na tua porta pra poder dizer: entrem na nossa religião? Então, os ouvintes do GeoPizza, eles resolveram se transformar nesse tipo de religioso. Eles agora estão batendo na porta batendo na cara das pessoas pra exigir que elas comecem a ouvir o nosso podcast. Inclusive fizeram uma fotografaram a imagem de 2 divulgadores da palavra deste podcast. Tem ali um stand com mapinhas, logos, adesivos do GeoPizza. Tem até a Geopiroga, que é o nosso barco aqui do GeoPizza. Tem você vestindo a camiseta do Flamengo, que você é flamenguista. Calma aí, vamos É uma contextualizar. belíssima foto onde 2 evangélicos do GeoPizza, um deles fala: tem 1 minuto para ouvir a palavra do GeoPizza. E aí o outro geoapoiador ou geoevangélico fala: virando um apoiador e chamando novos membros, você pode ganhar um macaco. E não é pirâmide. É uma montagem, ok? Ninguém fez isso ao vivo. É uma montagem de uma foto que o Felipe fez. E aí eles... Cara, é uma montagem muito boa, porque são 2 pessoas entregando panfletos. Aí tem um standzinho, como se fosse banca de revista. Aí fala assim: último episódio, Zimbábue. Penúltimo, cidades nosso tempo. Aí tem ali embaixo a Geostore, que é o nosso spoiler do que estará para vir em 2022. E aí tem os nossos memes. E um desses memes eu com a camiseta do Flamengo. E isso que você omitiu, porque você é parcial, ok? Você toma lados nessa história. Tem uma foto que é o Alexander com a camiseta do Vasco, tá bom? E tá escrito alguma coisa ali que eu não consigo enxergar, porque a resolução está baixíssima. Mas eu prefiro não saber o que está escrito ali. Mas tá aí, Zotes, flamenguista, e Alexander Vasco. É o Vasco. E falando em consumo, eu preciso ler aqui alguns tweets. O @MTNascimento, ele comentou no Twitter: nada como 3 horinhas do GeoPizza para esquentar as 5 horinhas do xadrez verbal de manhã. Aí o GeoPizza respondeu: GeoPizza é aperitivo antes do xadrez. E o Nascimento, ele fez uma tréplica. Ele falou o seguinte: é a mesa de frios do buffet dos podcasts longos. Mas nós temos também uma mensagem do homem, da lenda, da tanga, o Charlie Big Tanga, não da massa agora, do Galo. Charlie está 3 semanas já comemorando o título do Galo, mas tudo bem. Charlie fala que, ouvindo o caso do cara que impressionou a arroba ao ser citado no GeoPizza. Só queria dizer que o Charlie Tangão da Massa também está solteiro e sabe cozinhar e costuma ser citado no GeoPizza. #GeoCupido, #GeoPegação. Então tá aí, passei a palavra adiante. Moradores de BH e imediações, Charlie Tangão da Massa está na sua área. O próprio Charlie, ele está sendo aspirante a desenhista, tem a sua Wacom. O Charlie fez uma fan art nossa, ele desenhou eu e você, provavelmente no Photoshop ou no Paint, ou em outro software. Olha aí, recebe e ainda desmerece. Não fui eu, mas ele desenhou eu e você. Curiosamente, eu estou maior que você. Eu queria entender que submundo é esse, né? Que, enfim, meu corpo está maior que o seu. Mas tudo bem, liberdade criativa é o nome disso. Você está mais forte, faz sentido. Você faz academia. Eu não faço academia. Zotes Pumping Iron. Eu pedalo cidade de cima, cidade abaixo. A Roberta, que é uma condessa dentro do Geoburgo, ela comentou o seguinte: estou ouvindo o último episódio sobre o Zimbábue e tenho também indicações culturais. Aí lembrei de um livro que vocês comentaram no começo do episódio, que era esse gênero de aventura de europeus se metendo onde não foram chamados só pra fazer merda. E lembrei de um seriado que eu adorava, que parece bastante baseado em um desses livros. Então venho trazer uma desrecomendação cultural
Não assistam isso. E aí ela manda a imagem do maravilhoso seriado que passava na Band, que é O Mundo Perdido, que tem uma loira da pré-história, 3 galãs arqueólogos e uma gostosa que usa saia, que ela é uma gostosa vitoriana. E a Roberta continua com seu comentário: esse seriado aqui acho que passava na Record. Fica aí a dica não cultural pra vocês. Cara, esse seriado era muito bom quando eu era criança, mas eu fui assistir um trechinho hoje em dia e o CGI dos dinossauros da Amazônia não tá legal. Não tá. O João Hudson também no Joburgo, ele falou uma coisa bem interessante que muita gente deve ter pensado, mas não juntou os pontos, até eu também não tinha juntado, que ele falou o seguinte: em Pantera Negra, o povo de Wakanda fala uma língua que é baseado no Shona, que é um dos idiomas do Zimbábue. O grito de guerra de Wakanda, o Gimbambe, significa mantenha-se firme. E em Shona, inclusive, muita coisa do Zimbábue foi usada de inspiração para esse filme, como aquela cachoeira linda que tem como base as quedas de Vitória, que fica na fronteira do país com a Zâmbia. Mas também pegaram um pouquinho de inspiração nas cataratas do Iguaçu. A Larissa Cantarelli, ela mandou o seguinte e-mail: Hi, Zotes! Estou completamente apaixonada pelo último podcast sobre as cidades antes do tempo. Fico muito feliz em ouvir e passei um ano na Turquia e pedalei muito nessa região de Göbekli Tepe. É realmente incrível. Eu tive também na fronteira com a Síria e Iraque e foi uma experiência incrível. Göbekli Tepe é um lugar mágico. O museu e o sítio arqueológico é super interessante e eu gostei tanto de lá que até acampei uma noite em Göbekli Tepe. Aliás, toda essa parte da Turquia é mega power e importante para toda a história, porque tem muitos sítios arqueológicos na região. Essa aqui, aí ela manda um mapa, é a minha rota de bicicleta na Turquia. Quando eu acampei em Göbekli Tepe, eu senti uma energia muito forte naquele lugar. À noite, tive sonhos muito estranhos com aquele lugar. Me sentia uma nativa. Aliás, não é permitido acampar lá, mas os seguranças deixaram eu dormir por lá. Pra mim, foi um dos melhores lugares que visitei até agora. E Turquia é um lugar incrível para viajar por lá e estar em um museu aberto. Aonde você vai, tem um sítio arqueológico. Aí ela manda um mapa que assim, ó, tá coberto de vermelho, porque mostra todos os points onde ela passou. Ela basicamente andou por toda a Turquia. Duas coisas interessantes desse e-mail da Larissa. Primeiro, ela basicamente andou de bicicleta por toda a Turquia. Não estou exagerando. Tem pin delas desde a Geórgia até a Grécia. Praticamente passou por toda... Cara, não toda a Turquia, mas assim, meu Deus do céu. Como se pedala tudo isso? Inclusive o perfil dela, ela cobre exatamente essas viagens que ela faz ao redor do mundo pedalando. E depois ela manda uma foto da bicicleta dela no sítio arqueológico de Göbekli Tepe, que aí tem ali um tesão, um monolito tesão, mas é claro, é um monolito fake, é tipo uma decoraçãozinha de bem-vindo a Göbekli Tepe. Mas é muito legal que a plaquinha que aponta, tipo, ó, naquela direção fica Göbekli Tepe, tem os tesão. Tá escrito Göbekli Tepe e tem uns tesãozinho assim, na placa de trânsito. E eu gostei que ela falou, lá não pode acampar, mas acampei mesmo assim porque os seguranças deixaram. Porque então foda-se. É o famoso, não pode, mas se quiser pode. Eu mando aqui... A Tatuana Zanata veio me chamar no Instagram e ela pediu para eu mandar um abraço ao namorado dela. O namorado dela se chama Regis Araújo e ele mora especificamente no bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. Então, Regis Araújo, um abraço para esses lados da Cavalhada, essa linda artéria que cruza aí a Zona Sul mais sul ainda, que é por onde todo mundo passa para ir para Ipanema, todo mundo passa com as suas SUVs ostentando ou quase isso. Muita força para quem mora na Zona Sul. Brincadeira, amo a Zona Sul, mas morar na Cavalhada é né? Força, guerreiro. Te amamos. No Twitter,
Twitter temos um comentário do @MrRabbitFlow. Ele fala o seguinte sobre o episódio sobre Fordlândia. Muito bom o episódio, me fez pensar no Gurgel. Por isso, gostaria de pedir um episódio para o GeoPizza sobre a história do Gurgel. Até tem alguns podcasts sobre o assunto, mas a qualidade do GeoPizza é indescritível. Aparentemente o Geoburgo está cada vez mais rebelde. Forças ocultas conspiram para que seja derrubado a forma... Mais rebeldes, Otis! O Mais Geoburgo rebelde. gerou seu próprio podcast, o Astroburger. Você quer mais rebeldia em relação a este grupo do WhatsApp que cria seus próprios podcasts paralelos? Então não basta isso, ainda o ser humano aqui, eu só quero viver. Aí eu dou lá uma pedalada no Strava. Aí depois o Strava dá postar foto com o seu trajeto que você pedalou. Aí eu posto o trajeto e uma foto minha. Aí o Murilo chegou no Geoburgo e falou assim, não. Deixar aqui minha nota de repúdio, que o Zotis ele pedala 20 km de bike e depois ele tira uma foto, parece que ele acabou de sair do banho. Eu tenho certeza que isso é montagem, eu tenho certeza que ele fala pra Betina dirigir, bota ela no carro, faz ela levar ele com o Strava rodando, aí chega, dá uns 19 km, ele fala, beleza, agora a gente pode parar. Aí ele para, pega a bike, tira a foto e fala, ó, pedalei 20 km, galera, isso aí, estamos voltando pra casa. Isso aí tá errado. Isso aí é pra onde vai a lavagem de dinheiro do GeoPizza. É pra aparência dos Otis. E aí não bastasse isso. Entrou nessa jogada quem, Alexander? Quem entrou? Quem entrou? Quem será que entrou nesse esquema? Olha só, não sei, mas alguém foi apoiar o Murilo, chamado Senhora Sua Mãe, e ela mandou o seguinte. O bonitinho tá fazendo caixa 2 pra manter a beleza. Cabelos sedosos, existe gasto de milhões. Pra que ele tem que manter a beleza? Fazendo caixa 2 do GeoPizza. Então tá aí, subversões. Mas daí fica a pergunta, Zotis. Será que isso não faz um link completo? Será que não é um ouroboros de indícios que provam que todo o dinheiro desviado do GeoPizza ele vai para a criação de deepfakes? Por exemplo, já foi provado que eu não existo, que eu sou apenas uma faceta da sua pessoa. Tanto é que eu acabei de ler um e-mail ali que veio na minha caixa de e-mail, mas diz você que veio na sua caixa de e-mail. Talvez até minha mãe seja um personagem que você criou na sua cabeça para lhe punir pelos seus pecados pecaminosos. GeoPizza é criação de um homem só. Ou será que eu não sou ninguém também? Descubra. Muitas faces, mas nenhuma presença. Vários reflexos, vários espelhos, mas sem luz nenhuma. E por último, um grandiosíssimo salve pro Igor Duarte Aguiar, que ele foi de um conde para o infante. Então ele subiu na sua categoria de contribuição do GeoPizza. E você que está escutando nem se prestou para assinar o plano mais barato. Veja só que absurdo. Você tem que se redimir agora. Então é isso, Zotis. Temos mais um episódio frustrante, cheio de desesperança em relação à arqueologia brasileira, lembrando-nos do quanto foi destruído daquilo que poderia nos dar mais conhecimento sobre os povos pré-colombianos, pré-coloniais. Olha, na verdade temos uma pintada de esperança, pois sambaquis estão sendo muito estudados no Brasil, mas nós temos uma breve edição sobre o nosso Brasil pré-colonial. Novamente, tivemos uma no início do ano, agora a gente tá tendo uma pra fechar o ano. Olha só que ciclo lindo encerrando. É um ouroboros de indígenas existindo, persistindo no Brasil pré-colonial. Olha que legal. Quem sabe o primeiro do ano que vem a gente também comece com indígenas. É um tema tão amplo, tão pouco estudado. Vale a pena a gente continuar aqui falando deste Brasil tão pouco falado. E é isso então. Aguardem a próxima edição porque vocês vão ficar surpresos. Vai ter sangue! E talvez a gente tenha até uma trilogia, quem sabe? Não sei. Essa não é a última edição do ano, meus caros. Vamos ter uma última edição quando? Dia 31. 31. Essa aí é pra testar quem é fã mesmo. Quem ouvir dia 31, eu vou ficar sabendo
e coisas irão acontecer com esses ouvintes. A edição do dia 31 eu vou estar ali no celular, ó, olhando os fogos e olhando no celular, monitorando quem é que fez o download. Dando F5 ali. Isso. Eu não, os hotes, né? Por causa que, né? Somos a mesma pessoa, é claro. Mas é isso. Até a próxima quinzena. Até logo. Novamente, o homem está entre nós. O homem, o mito, a lenda. Ele mesmo, Charlie Tangão da Massa. O microfone, o gel, é seu nos próximos minutos. O que mais acontece nesse confuso caminho aéreo que vai do Brasil até Brasília? Uma constante em aeroporto é o seguinte. Geralmente, o passageiro que chega faltando uns 5 minutos pra fechar o check-in é o cara que vai trazer problema. Vai vir com excesso de bagagem, vai estar com alguma coisa na mala que não deveria. Esse aí é o Alexander, ele já se identificou. Não, eu tô rindo por causa que eu já vi muito vídeo de freak out de galera assim. Eu tava mais uma vez no check-in, lá no Galeão, né, esperando os 5 minutos finais pra acabar o voo, aí vem um cara correndo. O cara veio correndo com a mala na mão, na outra mão uma caixa de papelão. E assim, existe uma orientação que caixa de papelão tem que ser revistada. Se tiver com durex, problema do passageiro. A gente passa a faca, abre, olha o que tá lá dentro e depois embala a caixa de novo. Tem que verificar toda a caixa de papelão. Aí chega o cara, pô, dá tempo ainda de fazer o check-in pra Brasília? Vem, cara, chega aí, bora fazer. Aí, antes mesmo de eu perguntar o que tinha na caixa dele, ele vira pra mim e fala: eu tô levando cachorro quente pra Brasília. Aí eu... Não. Aí eu... Cachorro quente, senhor? Assim, o senhor tá levando salsicha e tal, porque tem que ir numa caixa de papelão, de isopor, fechada e tal. Não, aqui ó, ele abriu a caixa, aquele cheirão de cachorro quente e aquele monte de cachorro quente embalado literalmente pra viagem. Aí ele, não, aqui ó, tô levando cachorro quente pra Brasília. Eu parei, fiquei olhando assim pra ele, tipo, cara, não existe cachorro quente em Brasília? É o que eu falei, as pessoas acham que Brasília só tem o plano piloto, as 2 torres, as 2 meia-lua e não tem mais nada, é só cerrado. Não tem nem cachorro quente. Elas acham que não tem nada. Ou o cara trabalhava por Uber Eats, né? Também não sei. Claro. Não, o pior é que ele trabalha no aeroporto de Brasília. Aí... E faz uma coisa dessas. Pois é. E assim, na época eu ainda era novato na companhia aérea, e no treinamento inicial, o pessoal falou, alimento, especialmente que tem um cheiro forte, não pode ir em caixa de papelão, tem que ir numa caixa de isopor, fechada, bonitinho, lacrada, não sei o que. E aí eu fui falar com ele, falei assim, ok. Aí, e morrendo de curiosidade, querendo saber por que diabos ele queria levar cachorro quente pra Brasília, mas tá. Mas senhor, mas o senhor tem que levar numa caixa de isopor, embalado, não sei o que. Aí, não, eu trabalho no aeroporto. Isso aí não é explosivo, não é inflamável, não é oxidante, eu posso levar. Deus do céu. Tudo bem, mas bateu a carteira de eu sei mais do que você. Esse cara é mais chato que tem. Aí mas é um alimento perecível e alimentos precisam ser levados numa embalagem apropriada. Aí ele, cara, pelo amor de Deus, deixa eu levar esse cachorro quente. Nossa, o cara se meteu numa fria muito grande, velho. A gente só sabe a ponta do iceberg disso aí. Aí eu olhando pra ele assim, falando assim, se dependesse de mim, você levava o que você quisesse, mas tem que ir numa caixa apropriada. Aí ele, não, deixa eu te contar a história. É porque aqui no Rio de Janeiro, eles fazem cachorro quente com linguiça. Eu, sim, realmente. Eu sou de outro estado e realmente, isso é coisa daqui do Rio. Aí, pois é, e aí eu tô levando pra minha namorada, pros meus amigos, meus parentes experimentarem, deixa eu levar. Eu falei, cara, mais uma vez, velho, se dependesse de mim você levava, mas tem uma norma, não sei o que. Aí ele, não, e também eu tenho um amigo que é dono de uma lanchonete lá em Brasília, e ele não acreditou. E aí ele apostou
se existisse cachorro quente de linguiça, ele me dava 1 ano de lanche grátis. Aí eu quase que falei. Sabia que tinha algo a mais. Sabia. A minha vontade foi falar, cara, se ele me der lanche grátis, eu deixo você ir também. Aí, na hora chegou um outro funcionário lá da companhia. Agora eu entendi o desespero dele. Aí chegou outro cara lá da companhia e falou: Ô Charlie, vamos fechar aí, cara. Falei, pô, tô numa situação aqui. Aí o cara chegou, o que foi? Aí o cara, pô, tô querendo levar esse cachorro quente pra Brasília. Aí o outro cara, faz o check-in dele, vai, deixa ele levar o cachorro quente. Faz check-in aí que a gente precisa fechar o voo logo. Meu Deus. Tá bom, aí, beleza. Foi lá, fez o check-in do cara, imprimi a passagem, despachei a mala. Falei, beleza, cara, vai lá. Aí, pô, brigadão, e saiu felizão com a caixa de cachorro quente dele. E ele levou uma caixa de cachorro quente. Queria, do Rio pra Brasília. Não, ele não Do levou lugar uma nenhum caixa pra de Brasília. cachorro quente. Ele levou um ticket que valia 1 ano de lanche grátis. Meu Pois Deus. é. Valor agregado, cara. Valor agregado. Impressionante. Essas são 2 das histórias que vão estar no meu livro. Fantástico. Em breve, próxima edição, teremos muito mais. Talvez não de Charlie, mas igualmente icônicas. Charlie, pelo amor de Deus, quando for lançar o teu livro, avisa que eu faço de graça propaganda dentro do GeoPizza. Por Beleza. favor. Por favor. Eu compro, não precisa nem me dar de presente. Eu compro pra poder aumentar o número de vendas, velho. Eu compro e distribuo pros meus amigos umas cópias. Que coisa. Nossa, isso é tão Brasil. Isso é tão perfeitamente Brasil. Pegar o cachorro quente pra ganhar 1 ano de lanche grátis só no Brasil. Só no Brasil, Bom, como cara. eu digo, o mundo é muito mais Brasil do que o resto do Brasil. A gente tem a impressão de que essas maluquices acontecem só em voo doméstico. Mas eu trabalhei depois Falei. numa companhia aérea europeia, assim, cara. Falei. Os mesmos malucos que voam pro Brasil, voam pra Europa também. Falei, velho. Falei, ser humano, cara. Não tem essa de fronteira no ser humano. O ser humano é maluco. E assim, as pessoas têm a ideia errada de que a gente vai pro aeroporto querendo ferrar com a vida de todo mundo. Não, velho. O que eu quero é que todo mundo embarque logo, viaje logo, porque aí é menos problema pra eu resolver. Vou pra casa tranquilão, a pessoa vai pra casa dela, tá todo mundo feliz. O que as pessoas não entendem é que você e outras centenas, milhares de profissionais fazem o dificílimo trabalho de encaixar na mesma agenda 200, 150 pessoas. Todas elas têm que estar alinhadas com o mesmo horário para pegar o mesmo avião. Então, se tu não respeita as regras, dá problema. O mínimo que tu tem que fazer é chegar no horário para pegar um avião que outras 200 pessoas vão pegar. E em segurança. É isso que muita gente não se toca na aviação.